Galera do nono ano, boa tarde a todos vocês. Espero que estejam todos bem. Nós vamos iniciar hoje a nossa apostila de número 6. Estou lá na página 55, capítulo 18, parábola e função quadrática. Então vamos lá. Uma reta e um ponto fora da reta determinam um plano. Dada uma reta qualquer R e um espaço no espaço e um ponto P qualquer, com P não pertencente a essa reta, nós temos um plano alfa. Pois três pontos distintos 2 a 2 e não alinhados no espaço determinam um plano. Para termos três pontos distintos 2 a 2 e não alinhados, basta tomarmos dois pontos distintos quaisquer, Q e R maiúsculo, que pertencem à reta R minúsculo, e o ponto P dado. Então vamos analisar um pouquinho do que está falando aqui. Eu tenho uma reta R, dois pontos que pertencem a essa reta, ponto R maiúsculo e o ponto Q, e um outro ponto que é o ponto P, que não pertence a essa reta. Tá? Lembrando que reta a gente usa letra minúscula do nosso alfabeto. Ponto, nós usamos letra maiúscula do nosso alfabeto. Daí o principal motivo da gente não confundir o R maiúsculo com o R minúsculo. O R minúsculo representa reta, o R maiúsculo representa ponto. Tá bom? Distância do ponto à reta. Num plano alfa, dado uma reta R e um ponto P, tal que P não pertence a essa reta R, a distância de P a R é a medida do segmento PQ, sendo que o P é da perpendicular a R, passando por P. Se P pertence a R, dizemos que a distância de P até R é zero. Toda vez que a gente estiver analisando a distância de um ponto P qualquer até uma reta R, essa distância deve ser perpendicular, né? Então eu vou tirar esse ponto Q daqui, vou pôr um outro ponto, vou chamar de ponto T esse aqui. E eu ponho o ponto Q aqui conforme está falando a apostila, tá? A distância de P até R é essa distância aqui, ó. É uma reta. Essa reta obrigatoriamente é perpendicular, tá? Essa distância, ela é perpendicular à reta. Então a distância de P até R é perpendicular à reta R, tá? Continuando. Um ponto equidistante de P e D. Dado uma reta D e um ponto F, tal que F não pertence a D, temos um plano. Tomemos no plano determinado por D e F um ponto P que seja equidistante, isso é, que está à mesma distância do ponto F e da reta D. Próxima página. Olha só, eu tenho aqui uma reta, estou chamando essa reta aqui de reta D, e eu tenho aqui um ponto P, um ponto F, aliás. E aqui eu tenho um ponto P. A distância de F até esse ponto P, essa distância aqui, é a mesma distância de F do ponto P até a reta D. Então essa distância igual a essa distância. Tá bom? E agora nós estamos prontos para definir o que é uma parábola. Parábolas são dados uma reta D e um ponto F, tal que F não pertence a D. No plano determinado por D e F, tomamos todos os pontos P que são equidistantes de F e D. O conjunto, essa letra aí, versão para a letra maiúscula gama, conjunto gama de todos os pontos P é uma curva do plano chamada parábola. Então aí vem a definição de parábola, tá? Existe uma curva que com todos os pontos dessa curva tem uma mesma distância de F e de D. Então essa curva ela passa por aqui, ó. Tá? Então a distância, esse ponto P ele movimenta, ele se movimenta aqui. Mas em qualquer lugar que o ponto P estiver movimentando,
A distância de F até P e de P até a reta D vai ser sempre a mesma. Ó, daqui até aqui é igual daqui até aqui. Ó, é a mesma. Daqui até aqui é igual daqui até aqui. No meu desenho está um pouquinho errado. Não tem problema. Daqui até aqui é igual daqui até aqui. Mesma distância. Lembrando que a distância do ponto até a reta D, ela é sempre perpendicular. Ela sempre está formando um ângulo de 90, conforme nós vimos aqui, ó. A distância daqui até aqui, ó, é igual a distância daqui até aqui, ó. Ó, sempre a mesma distância. Esse lugar geométrico, que tem a mesma distância do ponto e da reta, é uma curva. E essa curva recebe o nome de parábola. Tá bom? Diretriz da parábola. A reta D usada nessa definição, aquela reta D que a gente usou ali, ela é chamada diretriz da parábola. Foco da parábola. O ponto F, que nós usamos nesse desenho, ele é chamado de foco da parábola. O eixo de simetria da parábola, a reta E, que passa pelo foco e é perpendicular a D, chamamos de eixo de simetria. O que é um eixo de simetria? Então suponhamos que eu desenhe aqui para vocês uma parábola. O foco está aqui, né? A gente já sabe que a distância do foco até um ponto P é a mesma distância do ponto P até a reta D, que é a diretriz. Essa é a definição da parábola. Dois risquinhos aqui, dois risquinhos aqui. O que é o eixo de simetria? É um eixo imaginário que divide em duas partes o desenho da curva. Em duas partes idênticas. Se eu dobrar essa curva nesse pontilhado, essa parte se encontra com essa parte, tá? Então é um desenho imaginário que nós fizemos, é um eixo imaginário. Então esse eixo é chamado de eixo de simetria. Joia? Continuando. Vértice da parábola. O ponto V da parábola, que é a intersecção de gama com E, é chamado vértice da parábola. Então, ó, esse pontinho aqui, ó, é a intersecção de todos os pontos que formam a parábola e o eixo de simetria. Ele é chamado de vértice, tá? Nesse caso, o vértice é o ponto mais baixo da parábola. Ele sempre vai fazer parte do pontilhado, do eixo de simetria, tá bom? Esse é o vértice. Gráfico da função fx é igual a x ao quadrado, com a diferente de zero, e a função que liga os reais nos reais. Pode-se demonstrar o que será feito no ensino médio, que o gráfico da função dada por f, que liga os reais nos reais, f de x é igual a x ao quadrado, é uma parábola de diretriz D e de equação y é igual a menos 1/4, menos 1 sobre 4a, reta paralela ao eixo do x. Foco F e coordenadas 0 e 1 sobre 4a. Vértice V, de coordenadas 0 e 0, e eixo de equação x igual a 0, no eixo dos y. Se A for maior que 0, a parábola vai ter a concavidade voltada para cima. Se o A for menor que 0, a parábola tem a concavidade voltada para baixo. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte aqui agora. Nós vamos verificar como é que faz para a gente desenhar uma parábola. Então eu tenho duas situações para a parábola. Toda função fx igual a x ao quadrado mais bx mais c, toda função quadrática, ela tem um gráfico, uma representação gráfica, que se chama parábola. Essa parábola ela pode ter a concavidade dela voltada para cima, quando o A for maior que 0, ou ela vai ter a concavidade dela voltada para baixo, quando o A for menor que 0. E quem é o coeficiente A? É o que está junto com o x ao quadrado. Se o A for positivo, o desenho fica dessa forma. Se o A for negativo, o desenho fica com esse formato aqui. Tá bom? Nós vamos aprender agora como é que a gente faz uma construção de gráfico de uma função quadrática. Tá? Para isso eu vou pegar esse exercício resolvido, número 1,
que está aí na apostila de vocês, para a gente poder desenvolver. Exercício resolvido número 1. Construir o gráfico da função fx igual x ao quadrado. Tá? Bom, primeiro, para construir essa parábola, eu vou atribuir alguns valores para x. Vou montar uma tabelinha aqui. Vou escolher alguns valores para x, para que eu possa encontrar quem é o meu y ou o meu fx, tanto faz. E aqui eu tenho a função x ao quadrado. Vou escolher menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vou escolher esses valores. Se eu substituir um x menos 2 ao quadrado, 4 positivo. Se eu substituir um x menos 1 ao quadrado é 1. Se eu substituir por um x valendo 0, 0 ao quadrado é 0. Se eu substituir por 1 ao quadrado é 1. E se eu substituir por 2 ao quadrado é 4. E aí vem a construção do gráfico, né? Na construção do gráfico, olha o que eu percebo. Vou achar aqui os valores do eixo x. E aqui os valores do eixo y são perpendiculares, né? Formam ângulos de 90 graus. Então aqui eu tenho ó, 1, o 2 positivo, 0, menos 1, menos 2. E aqui eu tenho os valores de y. 1, 2, 3, 4. Ligando os pontinhos, vou ligar o menos 2 até o 4. Ligando o menos 2 ao 4, eu tenho esse pontinho aqui. Vou ligar o menos 1 até o 1. Ligando menos 1 ao 1, eu tenho esse pontinho. Vou ligar o 0 ao 0, esse pontinho aqui. Vou ligar o 1 até o 1, esse pontinho. E vou ligar o 2 ao 4, esse pontinho aqui. E aí eu vou construir o meu gráfico. Essa é a minha parábola. Tá? Primeira observação. O meu A nessa parábola vale 1. O A é maior que 0. Então a concavidade dela é voltada para onde? Para cima. Tá? Outro detalhe. O eixo de simetria dessa parábola é o próprio eixo Y. Eixo de simetria é o próprio eixo Y. E a gente chama ele de x igual a 0. Porque no x valendo 0 passa um eixo. Né? Outro detalhe importante, as coordenadas do vértice dessa parábola, 0 e 0. Vértice é o ponto mais baixo dela, ó. Pertence ao eixo de simetria, é o ponto mais baixo da parábola. Esse é o vértice dela. Tem coordenadas 0 e 0. Então, num primeiro momento, nós vamos aprender a construir o gráfico de uma parábola dessa forma, desse jeito. Atribuindo alguns valores para x, substituindo da fórmula, encontrando os valores de fx e escrevendo, desenhando a parábola. Tá bom? Lembrando que é sempre importante estar de olho no valor do coeficiente A. Se o coeficiente A for positivo, concavidade para cima. Se o coeficiente A for negativo, concavidade para baixo. Não se esqueçam disso. Tá bom? Bom, prontinho aí. Agora eu vou construir o gráfico. Vou para o exemplo número 2. Construir o gráfico da função fx é igual a menos x ao quadrado. Bom, o que muda em relação a esse? Construir o gráfico da função fx igual a menos x ao quadrado. Muda alguma coisa? Muda. Muda sim. O posicionamento da parábola vai mudar. Então eu tenho aqui, ó, fx igual menos x ao quadrado. Vou escolher valores para x, né? Vou substituir no menos x ao quadrado e vou encontrar respostas no fx, da mesma forma que nós fizemos o outro. Então eu tenho menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aqui vai ficar menos da fórmula, menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4, mas tem um menos da fórmula. Ele fica menos 4. Depois menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1. Tem o menos da fórmula,
vai ficar menos 1. 0 ao quadrado menos 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0, então aqui vai ficar 0. Depois menos 1 ao quadrado fica menos 1. E menos 2 ao quadrado fica menos 4. Atenção, pessoal. Esse menos que eu trouxe aqui para todas as respostas, ele é da fórmula, tá? Então, primeiro eu elevo o número ao quadrado. Todo número elevado ao quadrado dá um resultado positivo. Porém, por conta desse menos da fórmula, os números ficaram negativos. E agora vem a construção dessa parábola. Na construção dessa parábola, eu tenho eixo x, eixo y, os valores 1, 2, 0, menos 1, menos 2. E aqui os números menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Vamos fazer as ligações. Vou ligar o menos 2 ao menos 4. Atenção, pessoal. Nunca façam risquinhos, tá? Façam pontinhos. Essas ligações são pontilhados. E aqui eu marco o ponto. Eu não estou fazendo os pontilhados porque meu quadro aqui já é quadriculado. Então fica fácil visualizar isso. Vou ligar o menos 1 até o 1. Estou fazendo isso para vocês verem. Nunca faz risquinho, hein? Vou ligar o 0 ao 0. Vou ligar o 1 até o menos 1. Vou ligar o 2 até o menos 4. Então você vem e faz o pontilhado, ó. 2 até o menos 4 daqui. Pronto. Aí é só desenhar a parábola. Concavidade voltada para onde? Para baixo. Mas por que a concavidade desse é voltada para baixo? Porque o meu A vale menos 1. Olha lá quem está multiplicando x ao quadrado é menos 1. O A é menor que 0. Então concavidade voltada para baixo. Tá? Esse é o meu vértice. É o ponto 0 e 0. O Y é o meu eixo de simetria. Tá? A reta x igual a 0 continua sendo o eixo de simetria. Tá joia? Espero que vocês tenham entendido esses dois gráficos. Um deles tem a concavidade voltada para cima, o outro tem a concavidade voltada para baixo, por conta do sinal do coeficiente A. Tá bom? Bom, vamos lá. Dando continuidade aqui. Eu vou agora lá para a página 64, aula 117. Vamos começar aqui agora os exercícios. Definição de parábola e gráfico de fx é igual a elevado a x. Tá? Vamos então para a aula 117. Uma parábola de foco F e diretriz D é o conjunto dos pontos que estão à mesma distância de F e D. Na figura, apresentamos uma parábola, seu foco F e sua diretriz D, e seu vértice V, e seu eixo de simetria E. O gráfico de fx é igual a x ao quadrado, com a diferente de zero, é uma parábola com vértice na origem. Estou fazendo a leitura aí dessa explicação inicial, tá bom? A seguir, na figura a seguir, temos um ponto F e uma reta D. E os pontos A, B, C, D e E. Quais deles pertencem à parábola de foco F e diretriz D? Circule-os. Bom, pessoal, primeiro passo. Quais desses pontos pertencem à parábola de foco F e diretriz D? Pelo que eu estou percebendo aqui, os pontos que pertencem é o ponto A, B e C. Tá? Pertencem à parábola com foco em F e diretriz em D. Por quê? Vou tentar simular o desenho aqui na lousa, tá? Dessa situação que está aí. O que eu observo? Tem uma reta, tem um foco F e tem alguns pontos aqui. Ó. Eu tenho B, aqui eu tenho A, aqui eu tenho C,
Aqui eu já tenho um D aqui em cima. E aqui eu tenho um E. Por que são esses três? Porque a distância do ponto A até o foco, aí vocês podem medir com a régua. É a mesma distância perpendicular do ponto A até a diretriz. A distância do ponto F até o B, essa distância aqui, ó, é a mesma distância do B até a diretriz. E a distância do foco F até o C é a mesma distância do C até a diretriz. Se a distância for igual do foco ao ponto e do ponto até a reta, lembrando que a distância do ponto até a reta obrigatoriamente é perpendicular, aí significa que ele faz parte da parábola, tá? Então é como se tivesse uma parábola aqui. Agora esses dois pontos aqui já estão destoando da parábola. Então os pontos que fazem parte, né, A, B e C, pertencem à parábola. Vou chamar a parábola de gama, né? Beleza, o exercício 1 está aí pronto. Exercício 2. Desenhe os gráficos de fx igual a x ao quadrado. Na A e na B, fx igual a menos x ao quadrado. Foi feito aqui na lousa, né? Já está prontinho, os dois estão prontinhos no vídeo, os dois exercícios, tá bom? Na letra C, vocês vão desenhar o gráfico de fx igual a x ao quadrado dividido por 2. Como eu vou fazer esse x ao quadrado dividido por 2? Você pega os resultados do primeiro gráfico, todos os resultados e divide por 2. Marca os pontos e faz a curva, tá bom? Depois vem o exercício número 3. Seja f, g de R em R, dados por fx igual a x ao quadrado sobre 3 e gx igual a x. Desenhe no mesmo sistema de coordenadas os gráficos de fx e gx. Então eu vou fazer aqui agora, a letra A, os dois gráficos no mesmo sistema de coordenadas. Tá joia? Bom, pessoal, são duas funções que eu tenho aí. Uma função é quadrática, a outra função é uma função afim. Então nós vamos desenhar os dois no mesmo plano cartesiano. Primeiro, eu vou representar aqui a função gx igual a x. Se eu montar uma tabelinha para essa função, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, eu vou obter as mesmas respostas, porque elas são iguais. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E aí no meu plano cartesiano vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu desenhar um plano cartesiano de cá, porque eu tenho espaço para outra função ali, para trabalhar com ela. Então o meu plano cartesiano vai ficar aqui, ó. Aqui, aqui, 1, 2, menos 1, menos 2, 0, 1, 2, menos 1, menos 2. Menos 2 e menos 2, menos 1, menos 1, 0 e 0, 1 e 1, 2 e 2. E o meu gráfico vai ser uma reta que é a bissetriz de quadrantes ímpares. Tá? Isso aqui é a bissetriz de quadrantes ímpares. Essa reta que eu desenhei é a função gx. E agora eu vou desenhar a função fx igual a x ao quadrado sobre 3. Vamos atribuir alguns valores para x, tá bom? Então, por exemplo, vou atribuir aqui, vou escolher alguns valores. Menos 3, menos 1, 0, 1 e 3. Eu pulei o menos 2, porque não vai dar divisão exata por 3, tá? Menos 1 também não dá, mas é fácil localizar 1/3. Então vai ficar aqui, ó, menos 3 ao quadrado dividido por 3. Menos 3 ao quadrado é 9. 9 dividido por 3 dá 3. Menos 1 ao quadrado dividido por 3. Isso aqui vai dar 1/3. 0 ao quadrado dividido por 3 dá 0. 1 ao quadrado dividido por 3 dá 1. 3 ao quadrado dividido por 3 também dá 3. Pronto, achamos os valores. Então eu tenho aqui, ó, menos 3 que eu vou acrescentar e o 3 do lado de cá. Vou ligar o menos 3 até o 3.
é esse ponto aqui, ó. Menos 3 ao 3 dá esse ponto. Vou ligar o menos 1 até 1/3. Agora 1/3, pessoal, ó. Você divide esse espacinho entre 0 e 1 em 3 partes e pega a primeira. Menos 1 a 1/3 está aqui. 0 ao 0, 1 a 1/3 e depois o 3 até o 3. Está aqui. E aí é só fazer a parábola. Pronto. Essa é a minha parábola. Os dois gráficos estão juntos no mesmo plano cartesiano, tá bom? Lembrando que a curva é a fx e a reta é a gx. Resolva a inequação fx menor ou igual a gx e dê uma interpretação desse resultado baseado nos gráficos. Inequação fx menor ou igual gx. Como é que eu vou resolver isso aqui? A fx é x ao quadrado sobre 3. Menor ou igual a gx. Quem é a gx? É x. Bom, primeiro passo. Passo o x para primeiro membro. Vai ficar x ao quadrado sobre 3 menos x menor ou igual a 0. Tiro o MMC, que é 3. 3 dividido por 3, 1, vezes x ao quadrado, x ao quadrado. 3 dividido por 1, 3, vezes x, 3x. Menor ou igual a 0. Pronto. Cancelo isso aqui. Fica um x ao quadrado menos 3x menor ou igual a 0. E eu vou resolver essa inequação agora. Cancelo o denominador e depois do acerto. Para resolver a inequação, presta atenção, ó. Quem são as raízes dessa inequação? 0 e 3. Má. Cá e o Má. Mesmo de A, diferente de A, mesmo de A. Pediu menor ou igual. Menor ou igual é daqui até aqui. Bolinha cheia, daqui até aqui. Pronto, está resolvida a inequação. Aonde que está isso no gráfico? De 0 até 3. Daqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, que eu acabei de rachurar. De 0 até 3. Prontinho a solução dessa inequação. Espero que vocês tenham entendido. Tá? E daqui a pouco a gente volta com mais exercícios. Não se esqueçam de fazer a letra A, a letra B e a letra C do exercício 2. Esses gráficos vão ficar para vocês construírem, tá bom? Forte abraço, galera!